Nery, que pede a criação de um programa, Academia Cidadã de incentivo, né, para essa resposta. Tem o meu apoio, o vereador é importante, né, a questão da saúde, mas só uma colocação minha: eu sou a favor das academias de ar livre também na cidade, uma forma econômica de incentivo à prática esportiva, né, uma ação de cuidado à saúde. E eu acho que o município deve fazer investimentos nesse sentido, precisa equipar as praças públicas todas com equipamentos, né, de exercícios, né, simples e rápidos, que vão incentivar a população a cuidar mais da sua saúde no tempo que a gente precisa muito. Então fica o meu apoio a essa observação, que é algo também que a gente incluiu no nosso plano de governo. Eu quero aqui falar, né, que eu estava observando as falas de uns colegas aqui, e com relação às questões estruturantes do município, eu tenho feito muitas críticas com relação a isso, dentro da minha atuação parlamentar enquanto vereador, como cidadão com jacuipense também, que piso nas ruas. E eu acho que a grande diferença de nós vereadores, né, para a gestora do município e as que antecederam, é que não pisaram nas ruas de São Jacuí para saber onde estavam os problemas. Essa semana eu saí ali perto da FUMEX, um cidadão me apontou a frente da FUMEX. Tem uma nesga ali em frente ao projeto da vereadora Jéssica. Um pedaço ali que 2 caçambas de asfalto resolvem aquele problema. E algo que nunca foi cuidado. Por que será? Porque a prefeita não pisa na rua, não sabe onde estão os problemas de Birimbau. Porque de um lado tem asfalto, de outro lado tem calçamento que sai de Primitiva. Tem uma nesga, vereadora Flávia, simples de ser resolvida, à beira de uma boca de lobo que leva o escoamento da água pluvial para aquela área molhada ali no fundo da escola primitiva. Quer dizer, não há nenhum tipo de cuidado com as questões estruturantes do município quando há o entupimento dessas vias que a população convive com aquela realidade triste no lugar, uma coisa muito simples de ser resolvida. Da mesma forma como o vereador hoje de manhã traz aqui a situação da empresa Mondo, aos arredores da empresa Mondo. Eu acho que todo mundo precisa fazer uma retrospectiva de quem era a concessão de Jacuípe antes da empresa Mondo e dos benefícios que ela traz para a concessão de Jacuípe hoje. De um levantamento muito rápido, são mais de 4.500 empregos diretos e indiretos que a Mondo traz para a cidade. Ela entra de uma forma muito forte dentro da cadeia produtiva quando dá ao seu colaborador, ao seu trabalhador, condição de ir para o comércio, comprar no nosso comércio, que gera mais empregos, que pagam impostos, e hoje coloca a concessão de Jacuípe numa posição das maiores arrecadações de ICMS no estado da Bahia. O que é ICMS? Imposto de comercialização de mercadorias. Entende? Que é uma atividade proveniente das atividades do comércio também, do setor industrial. Então, a gente não pode atribuir todas as responsabilidades à empresa Mondo. O município fez um investimento ali com a aquisição daquela área, que é natural e plausível, mas as questões estruturantes precisam ser pensadas como prioridades para o crescimento de Birimbau. E falta, vereadora Flávia, esse planejamento. Ocorreram muitas obras na cidade de infraestrutura, o que é importante, muita gente vivia na lama, né? Essas obras acontecem com recursos emprestados. Os próximos prefeitos, 2 gestões, vão pagar por essas obras. Mas eu acho que precisa haver um planejamento estratégico para entender o que é mais urgente para Birimbau. Quais são as ações mais urgentes? Para mim, a questão das vias de acesso à empresa Mondo é importante, porque é uma via muito movimentada. Ali são mais de quase 4 ou 5 mil pessoas que transitam diariamente naquela empresa, que precisam de uma boa condição de infraestrutura, precisa de boa condição de segurança, iluminação pública, que é decadente. Aquela área, não vou dar parte dela, aquela área ali em frente à saída do hospital ACM, ela que dá o acesso à empresa Mondo, aquilo ali ficou horrível. Passem ali à noite, veja se um cidadão, um trabalhador pode fazer uma troca de turno das 22 horas numa empresa naquelas condições. É isso que a gente quer que entenda. E não adianta querer atribuir tudo à empresa Mondo, porque particularmente eu acho que a parte dela, ela faz muito bem feito. Poderia fazer mais coisas, poderia sim entrar na questão do estacionamento dos servidores, mas é uma questão particular da empresa Mondo. A gente não vai intervir como questão pública, porque é uma questão particular.
cabe ao sindicato, ao movimento dos trabalhadores fazer as suas reivindicações, mas a gente também não pode anular a participação do poder público nesse processo, certo? E a Prefeitura Municipal ela está sendo completamente negligente com relação às vias de acesso à empresa Mondial. Quando eu digo que a empresa Mondial fez a parte dela, eu estou falando de uma empresa privada que gera ao nosso município uma arrecadação de ICMS média mensal de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais hoje, a arrecadação dos impostos hoje da empresa Mondial. E está em fase de crescimento e vai ampliar o potencial, né, de arrecadação, de geração de receita do nosso município. E a gente precisa compreender qual que é o papel da Prefeitura Municipal de Poços de Jacuípe com o processo de crescimento da nossa cidade. Quando eu falo, vereador, sobre as questões de falta de planejamento do crescimento da cidade, eu vou relatar a questão da mobilidade urbana. O trânsito da Avenida Getúlio Vargas é impossível, todo mundo sabe disso. Quais são as ações hoje que a Prefeitura faz com relação ao trânsito da Getúlio Vargas e de outras vias da cidade? Nós temos uma região de acesso importante que recebeu a intervenção na BR-101 do contorno lá do Picado, que dá acesso a duas entradas importantes do Birimbau, a que sai na comunidade do Zero e a daí em Curitiba que sobe a rua do Povo Direto e vem parar no centro da cidade. Aquelas vias eram para estar sendo exploradas, né? Eram para acontecer intervenções importantes de pavimentação, de iluminação pública naquele lugar, para as pessoas se sentirem seguras a transitar por ali e evitarem o acesso pela Avenida Getúlio Vargas, dando melhor trafegabilidade na cidade. E quando você observa a complexidade daquela obra, que é mínima, e o resultado que ela traria se o poder público compreendesse essa necessidade e o quanto o Birimbau já tinha crescido por isso. No início do mandato, no meu mandato anterior, eu falei aqui sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal de Poços de Jacuípe chamar as pedreiras do município para fazer uma parceria público-privada, uma PPP, pela rodovia daquele lugar, já que essas empresas exploram e precisam do acesso ali para escoar o material das pedreiras. Quer dizer, a gente está aqui cobrando as intervenções, a gente diz como é que tem que fazer, mas o município é inerte, ele só faz o que acha que quer, dentro do olhar do campo visual da prefeita que não pisa em Birimbau, ela não sabe quais são as nossas necessidades de fato, e o seu governo ele tem mostrado, provado isso acontecendo. Quando o vereador vem aqui falar sobre a questão da assistência à saúde, que no meu ponto de vista, vereador, na condição, sou assistente social, sou formado em saúde pública e lhe digo que é precário. O ser humano, gestores públicos, políticos, eles não devem aceitar uma fila interminável do SUS como uma realidade natural. Não é normal, não pode ser normal. Existe um documento, eu já falei disso aqui, peço que os outros colegas todos explorem isso, né? Tem colegas aqui que são agentes comunitários de saúde. O Ministério da Saúde, através de uma resolução, ele criou um sistema que chama Estratégia de Saúde da Família. Não sou o Didi que está falando, está escrito, uma publicação do Ministério da Saúde. O que ela diz? Qual que é a estratégia de saúde da família? Aproximar a atenção básica, a assistência inicial à saúde ao cidadão. E com isso deu origem a um programa de saúde da família que é o PSF, que deve estar próximo da população. O município hoje, vereador, tem 11 equipes de saúde da família devidamente estruturadas em nossa cidade. Instalações físicas, a maioria delas adequadas, estão depreciadas por falta de manutenção, mas tem equipe trabalhando. E aí quando um cidadão que faz um controle simples de uma hipertensão, por exemplo, chega na unidade de saúde do loteamento João Paulo II e não encontra lá uma hidroclorotiazida, que não encontra uma metformina para diabetes, que não encontra uma medicação captopril, que é uma medicação básica e barata. E aí quando o vereador vai lá e fiscaliza, não, porque está sumindo nas unidades de saúde. E aí eu pergunto, cadê a gestão do município? Cadê a gestão da saúde? Cadê a gestão das unidades? Cadê a auditoria, que hoje é uma obrigação estabelecida pela legislação do SUS? Onde é que está? E a população paga esse preço, ela paga pela ausência dos serviços, e aí precisa se acostumar com uma fila que começa de véspera para a marcação de exames, procedimentos muitas vezes básicos. Essa gestão do município que tem uma forma centralizadora de governar, quando submete toda a população de uma cidade a uma fila, né, para dar movimento a uma Secretaria de Saúde, para dizer que mostra trabalho, quando o povo
sai do lotezeiro, sai do tabuleiro para vir aqui buscar um exame, um remédio de controle de hipertensão e diabetes e achar que isso é normal? Filas de marcação de exames, de consultas eletivas que a gente pensava, vereador, que era a marcação definitiva. Eu fui de perto conversar, é um pré-agendamento e as pessoas de fato dormem no relento na porta do mercadinho do Chico da Galinha. E a gente não pode achar que isso é normal. E lhe digo mais, um político, quando ele aceita isso e diz que a fila é normal, ele fracassou na missão dele. O Brasil, o nosso país, ele é muito bem servido de leis que escrevem, que norteiam as políticas públicas, e eu te digo que a forma mais primitiva hoje de executar a saúde pública é através de filas. Nós temos a estratégia de saúde da família, que se puder ser explorada, tenha certeza de fato que isso vai acontecer, a gente consegue transformar a realidade e respeitar principalmente os direitos do cidadão. Assistência à saúde é um direito do cidadão, não é ato de benevolência, não pode ser algo que vai ser ensaiado numa gestão. Direito do cidadão, ele precisa ser respeitado de fato. Os vereadores aqui também questionando, e o vereador Denilson falou muito bem a questão do Hospital do Carlos Magalhães. E é evidente, vereador, a falta do compromisso da gestão da Prefeitura Preenchida com relação ao trato dos direitos da saúde do servidor, quando o hospital sempre está naquela condição. Tem vereadores aqui que entram em defesa, eu tenho evitado aqui entrar em confronto direto com os vereadores, não estou citando o nome de ninguém, não tenho atacado, porque não é meu papel aqui estar atacando a moral de ninguém, mas quando o projeto passou nessa casa, quando chegou aqui o pedido do empréstimo, todos muito convencidos e animados para votar nos 20 milhões de reais que deram à Prefeitura Preenchida no cheque em branco. E aí eu pergunto aos senhores que vão lá, que às vezes vêm aqui trazer notícias do hospital, se o hospital de Berimbau, o hospital Dr. Antônio Carlos Magalhães hoje, equivale aos 20 milhões de reais que essa casa aqui autorizou a Prefeitura Preenchida. Visitem as obras do anexo do hospital e vejam lá se é equivalente aos 20 milhões de reais. Então, não há argumentos para chegar aqui e dizer que está bom, que a Prefeitura está respeitando, que está cumprindo o papel dela, porque eu assino embaixo de Vossa Excelência quando disse que o dinheiro do hospital ACM foi desviado. E de fato foi desviado. Da mesma forma como o dinheiro das obras do Montizeiro e do Tabuleiro foram desviadas. E você chega hoje no Tabuleiro, no Montizeiro, a população está com aquelas estradas as piores da cidade. Qual o sentimento do cidadão quando chega lá e sabe que o município já pagou pelaquela obra? Cadê os moradores do Bom Sucesso, com a obra lá paralisada também, que o recurso já vazou pelos cofres públicos, que já houve contrato de reequilíbrio financeiro e a população ainda não conseguiu experimentar o serviço que pagou. E precisa ficar claro para a população em geral que tudo que acontece de obras na cidade não se trata de favores, são direitos, é dinheiro público. Estamos falando de concessão de Jacuípe, de Berimbau, que tem um orçamento anual superior a 200 milhões de reais e que recebe quase 20 milhões de reais todos os meses para fazer obras estruturantes que infelizmente não têm alcançado a maioria da cidade. O que acontece aí são obras midiáticas, um período pré-eleitoral, de uma cidade endividada. Berimbau hoje deve esses empréstimos, Berimbau hoje deve 23 milhões de reais ao INSS, e o próximo gestor tem uma responsabilidade absurda em ter que colocar tudo isso em ordem. São sobre essas coisas que a gente precisa falar. Tem outros assuntos, a questão dos precatórios do professor, que é uma falta de respeito com o servidor público. Nós temos aqui 3 anos falando isso, promessas já foram feitas, fizemos a gente de besta aqui nessa casa, autorizando lei de parcelamento, de pagamento. O servidor que fez compromisso com o seu dinheiro, que é um direito, não é ato de bondade, não é direito, o precatório é direito dos professores, que até hoje não foi atendido por essa gestão, que tem mentido e enganado muito ao povo de Berimbau. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima semana.